Olá a todos, tudo bom? Boa tarde. Estou aqui para gravar esse estudo desta paraxá dessa semana, que vai falar um pouco sobre a história de José. E na semana passada, nós estudamos um pouquinho e deixei esse ponto de interrogação referente ao esquecimento do copeiro-chefe, que foi mencionado lá em Gênesis 40, no verso 23, e que de fato depois ele se lembra. Eu entendo dessa passagem que Deus preparou todo o caminho para que o copeiro pudesse então chegar até Faraó e mencionar referente a José. Deus preparou todo o caminho para que o copeiro-chefe chegasse até Faraó e pudesse falar de José para Faraó. Não daria para o copeiro recém-saído numa cadeia, eu entendo dessa maneira, isso é uma interpretação minha. Não daria para um copeiro chegar e falar diretamente com o Faraó, sendo que ele acabou de sair da cadeia, querer lembrar alguém. Então ele esperou o melhor momento, esperou acontecer, Deus providenciou esse momento. Então o copeiro-chefe, é agora que eu vou falar desse rapaz. Ele se lembra, isso ela já está escrito aqui em Gênesis 41, ele fala para Faraó, e Faraó então ele tem um sonho, Ele sonha, nesse sonho, ele sonha, acorda e sonha novamente. O primeiro sonho ele sonha com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, E essas vacas magras, elas comem as vacas gordas. E ele acorda, e volta a dormir. E aí quando ele dorme, ele sonha novamente, aí com 7 espigas bem graúdas e 7 espigas bem pequenas, mirradas. E essas 7 espigas pequenas, elas comem as grandes. Aí então, José chega para fazer a interpretação do sonho, e ele dá a interpretação do sonho como sendo que seriam 7 anos de abundância, de muita fartura ali no Egito, e depois teria 7 anos de muita escassez, muita pobreza e miséria, e pouco alimento ali no Egito. Então ele dá o conselho a Faraó para que ele achasse alguém ali que pudesse fazer tudo, fizesse toda a organização ali para poder armazenar esses alimentos durante os 7 anos, e que esses outros 7 anos então não faltasse alimento para a população ali do Egito. Então acontece aqui no capítulo, no verso 37 do capítulo 41 de Gênesis, que José é nomeado então governador do Egito, Ele é nomeado, e todos aqueles egípcios eles começam então a respeitar a José. Tudo que ele falava obedeciam, E até que chega então os irmãos de José já no capítulo 42 e vão para comprar alimento a pedido de seu pai Jacó, porque não mais havia alimento ali. Então eles descem até o Egito para comprar alimento, José os reconhece, e aí começa José a tramar algumas estratégias para se revelar a seus irmãos, Então ali faz ali algumas coisas que acontecem, ele prende um dos irmãos, ali, para que voltassem depois então para Canaã, lá para Jacó, e lá trouxesse o seu irmão mais novo, que é Benjamim. Eu estou aqui resumindo a história, espero que você tenha lido o capítulo 41 ao 44 de Gênesis. Se você não leu, leia. Eu estou resumindo aqui tudo o que aconteceu, tá bom? Então se faltar alguma coisa aí para você que talvez não tenha lido, leia, que daí você vai entender melhor o que eu estou explicando aqui, tá bom? Mas voltando, então, os irmãos, um ficou preso e os irmãos voltaram para buscar a Benjamim. E Jacó, depois que acabou o alimento, ele pede para os irmãos voltarem lá, e Rubem fala: não, eu preciso que levar Benjamim, senão eles não vão libertar o nosso irmão, e nós precisamos levar para mostrar que está tudo certo, que nós somos quem somos e não somos espiãos. Então daí eles levam Benjamim novamente. Então José ele arma novamente uma estratégia para segurar Benjamim ali, ali no Egito, E depois de tudo isso, então faz saber ao pai, e essa parte de fazer saber ao pai e a vinda de Jacó para
Israel, nós não vamos entrar aqui agora em detalhes, tá? Mas o que eu quero deixar, por que eu resumi tão curto esse texto, que é um texto bastante amplo, que é para mostrar algumas coisas. Esse texto aqui, primeiramente, ele é um texto apocalíptico, messiânico, ele é um texto que tem muitas revelações, e eu fiz um resumo assim bem a grosso modo para poder mostrar essas coisas para vocês nesse estudo, tá? Quem é Faraó nesse estudo? Eu quero deixar aqui que isso é uma metáfora, tá? Eu não estou afirmando que essas pessoas que eu vou falar são realmente aquilo que eu vou afirmar, tá bom? Por exemplo, quem é Faraó aqui? Aqui eu consigo ver numa linguagem figurada, quero que isso fique bem frisado, uma linguagem figurada, como sendo Deus, Deus o Pai. Eu não estou afirmando que Faraó é Deus, tá? Esquece essa afirmação, não estou falando isso não, tá? Eu estou fazendo uma alusão, tá? Mas quem é Faraó? Faraó é Deus, ele representa a Deus, Deus o Pai, nosso Senhor. José aqui, ele representa o nosso Senhor Jesus, Yeshua. Por que eu estou colocando essas coisas? Porque nós podemos ver pela história que aconteceu com José, que primeiro foram todo o povo do Egito que se curva a José, que reconhece a José como um governador. Logo em seguida foi o seu irmão Benjamim, né, que reconhece a José como governador, e depois foi então os seus irmãos que vieram e reconheceram a José como governador. O que eu estou querendo fazer nesta alusão aqui, nessa linguagem figurada, que eu entendo ser messiânica, que eu entendo ser apocalíptica e reveladora? Eu entendo que como Faraó representando a Deus Pai, José representando a Jesus, o Deus Filho, nosso Senhor, Salvador, Jesus. O povo egípcio simboliza a todos os gentios, os povos que não são judeus. Eu, você e todas as pessoas que aceitaram o cristianismo durante todos esses anos, esses séculos, esses milênios, né? Todo esse tempo, então as pessoas que receberam a Cristo como Senhor. E aí então vem Benjamim, como o rabino Marcelo Zandoná, um rabino judeu messiânico, ele tem essa interpretação que eu achei muito interessante, que ele considera que Benjamim ele simboliza os judeus que acreditam em Cristo. E os outros 10 irmãos de José, ele simboliza nos dias de hoje ainda os judeus que ainda não acreditaram em Cristo. E o que eu quero colocar nesse ponto? Vamos continuar no raciocínio e você vai entender. Os egípcios simbolizam todos os gentios que já aceitaram a Cristo. Benjamim é o próximo que aceita a Cristo. Ele é o irmão de José. Ele é judeu. Ele representa o povo judeu. Mas é o povo que já aceitou a Cristo. Ou seja, são os judeus messiânicos. São aqueles que acreditam, praticam a fé judaica, né? E aceitaram já Jesus como o Messias, o Salvador, o ungido, o representante de Deus aqui na terra. E os irmãos, os 10 irmãos, eles são os judeus que ainda não aceitaram a Cristo, mas que irão se prostrar um dia a Cristo. Isso que eu achei muito interessante nessa história de José, nesse contexto dessa história de José, porque eu entendo sim ser uma profecia para o futuro, que em breve, em muito breve, todos os judeus também vão reconhecer Jesus, né, Yeshua, né, não é Yeshu, é Yeshua, né, reconhecer Yeshua, Jesus, como o seu Salvador, como o seu Messias, o seu ungido, o representante de Deus entre os homens. O Emanuel, Deus conosco, vão reconhecê-lo. Vai chegar esse momento que vai acontecer. E quando acontecer isso, então vai se cumprir a palavra que está lá em Mateus 23, não vou abrir agora aqui a Bíblia, mas está lá em Mateus 23, se eu não me engano, até vou abrir, se eu não me engano é o verso 37,
que Jesus ele vem falando, né? Ah, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e tal. Vocês que estão aí, ó, vou ler aqui para vocês, ó. Verso 37 até o 39, ó. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Aqui o texto está falando uma referência para Jerusalém, para os judeus, o povo. E aqui é uma promessa que Jesus fala, vocês vão me ver quando vocês me reconhecerem. Quando vocês, judeus, falarem, bendito o que vem em nome do Senhor. Quando reconhecerem a Jesus, ele voltará, ele virá. Nesse momento, quando vir, eu entendo nessa profecia de Mateus 23, uma ligação com aquela profecia que eu falei agora aqui, desse pequeno estudo que nós fizemos sobre a vida de José. A profecia dizendo que Jesus vai voltar, quando os seus o reconhecerem, quando os judeus reconhecerem o seu ungido, o Messias. E não é esse Messias que nós vemos nesse cristianismo atual, não. É o Messias judeu, é o Messias que ensinou a Torá, é o Messias que serviu a Torá, que colocou a Torá como pauta para a sua vida, como exemplo de dedicação e exemplo de seguir. E não é esse Jesus que é pregado hoje aí, que anula a Torá, que anula a lei de Deus, que anula todas essas coisas que o judaísmo apregoa como sendo lícito e correto, que esquece também das festas que estão na Bíblia ensinando, que esquecem tudo que é ensinado de leis para nós. Não é esse cristianismo que Jesus veio ensinar, não. Jesus ele veio ensinar o cristianismo verdadeiro. Como eu já gravei aqui em outra oportunidade, lá em Apocalipse 2 fala que se esqueceram do primeiro amor. O primeiro amor é aquele que foi esquecido, é aquela essência, como os primeiros judeus cristãos, que se tornaram cristãos, que aceitaram a Cristo, aqueles judeus, eles viviam, esse é o primeiro amor, eles viviam como? Indo ao templo, e lá eles oravam, lá eles estavam em comunhão, no templo, ainda existia o templo, né? Hoje nós temos as igrejas, hoje não tem mais o templo, mas eu quero deixar aqui para vocês, não quero que esse vídeo fique tão longo não, eu quero dizer para vocês que nós precisamos nos lembrar, restaurar essa fé que foi perdida, para que o nosso cristianismo seja um cristianismo puro, um cristianismo correto, verdadeiro, com amor ao próximo. Nós não vamos ser perfeitos, 100% não, o tempo todo não. Um dia, talvez, em um ano nós conseguimos ser perfeitos naquele dia, mas a maioria do tempo não. Não é isso, que eu não estou pregando perfeccionismo, eu estou pregando que nós podemos nos aperfeiçoar, como o próprio Rabino Marcelo fala, a lei de Deus ela serve para nos aperfeiçoar, não para nos salvar. Quem salva é Jesus, é Yeshua, Ele nos salva, né? Então eu quero deixar essa mensagem para vocês, você que vai celebrar esse ano novo, que Deus te abençoe, né? Tenha cuidado, você que está aí me vendo, se for beber, pense bem antes de fazer isso, pense bem antes de querer, ficar nessa roda de pessoas que fazem muita festa, tá bom? Deus não se agrada desse tipo de coisa, e eu vou estar orando por você, tá bom? Ore por mim, que eu oro por você, e Deus intercede por nós, tá certo? Que Deus abençoe, e até o ano que vem.